Olá, hoje temos mais um programa do TV Naik. Hoje estamos com o nosso convidado, Dr. Ivander Bastazini Jr., dermatologista, que vai nos abordar calvície e transplante capilar. Onde estamos? É um prazer estar aqui com você, Marcelo, no Naik, e poder falar um pouco sobre a nossa experiência no tratamento da calvície, no tratamento das quedas de cabelo de uma maneira geral, das alopecias e das novidades que tem nesse campo vasto que engloba vários tipos de doenças com tratamentos variados. Ivander, tem diferença da calvície do homem para a mulher? Então, de uma maneira geral, a calvície masculina é aquela que nós estamos mais acostumados a ver, a calvície genética, a chamada alopecia androgenética. É aquele padrão de calvície masculina em que o homem vai tendo entradas e vai tendo uma perda de cabelo nessa região superior do couro cabeludo e que vai progredindo, né? Esse padrão é característica masculina. As mulheres podem ter um padrão similar, mas em geral a mulher não tem as entradas e ela vai tendo apenas uma rarefação nessa região de cima, né? Região parietal, que é também chamada de, atualmente, de uma maneira comum, de calvície feminina. Ótimo. E, Dr. Ivander, a calvície ela pode ser algum sinal de uma outra doença que exista? Como avaliar uma pessoa que inicialmente... Existem diferentes tipos de alopécia na avaliação inicial? Bom, a queixa de queda de cabelo é uma queixa muito frequente no consultório dermatológico hoje em dia. Então, doutor, meu cabelo está caindo, é frequente, e daí para frente a gente tem que direcionar as queixas baseadas no que... direcionar o diagnóstico baseado nas queixas das pessoas. Então, a primeira coisa é saber há quanto tempo esse cabelo está caindo. Se isso é uma coisa mais recente, ou seja, mais aguda, na maior parte das vezes nós temos quedas de cabelo que são temporárias e que vão ser tratadas de uma determinada maneira. Podemos ter quedas de cabelo já de longo prazo, então a queixa principal não é que meu cabelo cai, mas e sim que meu volume de cabelo está diminuindo, ou doutor, o rabo de cavalo que eu prendi aqui já diminuiu muito e o volume vem se perdendo gradativamente ao longo de anos. Isso daí é uma outra abordagem de queda de cabelo com tratamentos diferentes e com prognósticos diferentes. Sem contar as quedas de cabelo relacionadas a realmente doenças sistêmicas, como problemas de tireoide, quadros de anemia, pós-parto, pós-cirurgias, pós-quimioterapias, que são outro tipo de queda de cabelo, né, das alopecias de outro padrão, e além do que as chamadas alopecias também cicatriciais, que são aquelas doenças que provocam quadros inflamatórios no couro cabeludo e nós acabamos tendo uma perda de cabelo com alteração do couro cabeludo, transformando o próprio couro cabeludo numa área cicatricial e matando definitivamente o folículo piloso e dificultando, sim, muito o tratamento. Ótimo. Então é uma avaliação complexa, né, Ivander? Identificar a idade, o sexo, questões de doenças associadas, e existem fatores que podem potencializar, né? Até medicamentos também, hormônios, usos de hormônios. Você acredita que o uso de hormônio de testosterona excessiva pode levar à calvície ou não? Ou é um tema discutível isso? Não. Os hormônios, os hormônios chamados androgênicos, né? E as medicações que acabam tendo esse mesmo efeito também, todas podem potencializar as quedas de cabelo de padrão masculino, né, tanto no homem, quanto a queda de cabelo de padrão feminino nas mulheres que usam desde suplementos de academia de uma maneira exagerada e principalmente os hormônios, muitas vezes, que estão na moda em algumas situações.
tudo isso piora essas quedas de cabelo, sim. Ótimo. O tratamento, então, consiste em identificar a causa, se tiver alguma causa associada, e vai depender do tipo de calvície. Quando se fala no transplante capilar, o que se tem em mente, Evander? Qual a indicação, resultados, onde que nós estamos nessa parte? Bom, é muito comum o paciente chegar no consultório falando: eu quero fazer um transplante capilar, mesmo as mulheres. E o transplante capilar, hoje em dia, a gente pode chamar também de restauração capilar. A restauração capilar, ela visa repor volumes de cabelo perdidos ou áreas que perderam o cabelo de uma maneira definitiva. Então, a primeira coisa que é importante deixar claro é que o transplante capilar não é tratamento para queda de cabelo. O paciente que tem queda de cabelo, ele deve ser avaliado pelo médico especialista, deve ter um diagnóstico definido daquela causa de queda de cabelo e partir para um tratamento específico. Ótimo. Daí para frente, se ele tem um padrão de queda de cabelo que não terá recuperação medicamentosa, ou, por exemplo, no exemplo mais tradicional, a calvície masculina, se você conseguiu tratar e estabilizar a calvície, áreas que já perderam o cabelo, que não vão ter uma repilação ali naturalmente, esse é o tratamento, esse é o paciente mais frequente do consultório que acaba tendo a indicação de transplante capilar. Então, o mais comum é o homem com uma calvície de padrão feminino, que já teve alguma resposta ao tratamento e que quer uma recuperação de volume ou uma recuperação de cabelo naquelas áreas perdidas, como por exemplo entradas. Alguns homens têm grandes entradas e querem diminuir isso para uma pilificação mais volumosa ali naquela área. Então esse seria, vamos dizer, o paciente mais comum para indicação de tratamento a partir com o transplante de cabelo. Tá? E você faz esse transplante de cabelo, Evander? Sim, já há alguns anos nós praticamos o transplante de cabelo. Errei, desculpa. Desculpa aí, gente. Podemos continuar? Acho que ele respondeu. Tá. Já há alguns anos nós realizamos o transplante de cabelo. Inicialmente, esses transplantes eram realizados por uma técnica que é conhecida hoje como FUT, que era aquela técnica em que se realizava um corte extenso na nuca do paciente, quase que de orelha a orelha aqui atrás, e se tirava uma faixa extensa de cabelo dessa região e costurava-se essa região toda. Aí essa faixa extensa era dividida no microscópio até chegar em apenas unidades foliculares, que é a raiz do pelo, o pelinho com a sua raiz. E essas raízes eram então realocadas na região da frente, onde em geral a gente quer conseguir um volume. Atualmente há alguns anos, nós temos realizado essa cirurgia por uma outra técnica que é a chamada FUI, que é a extração folicular individual. Ou seja, não se realiza mais o corte na área doadora, que pode ser a nuca e até a lateral aqui, e em alguns casos até áreas corporais podem ser usadas, como por exemplo barba, pelos do tórax, tá? Mas em geral a nuca e a região da têmpora, e você retira pelo por pelo, já a raiz junto com o pelinho, e ele já sai praticamente pronto para ser colocado na área doadora, na área receptora, que é a região frontal. E aí depois você vai colocando na região frontal. Isso facilita muito o pós-operatório dos pacientes. Eles têm um pós-operatório muito mais confortável, porque não tem corte, não tem aquele corte extenso na nuca, que era dolorido. A cicatrização é muito rápida, em mais ou menos uma semana o paciente já mal percebe as regiões de onde se tiraram os cabelos, e você não tem aquela questão da cicatriz que incomodava algumas pessoas, porque em algumas pessoas a cicatriz era visível na região da nuca, e agora com essa técnica da extração individual
você não tem mais as cicatrizes visíveis. Então a técnica FUI ela é menos invasiva, pós-operatório mais brando e com risco menor de cicatriz pela questão dessa ser menos agressiva. Quantas horas é um transplante capilar? Às vezes as pessoas têm curiosidade de saber que tipo de anestesia, eu chego, faço o transplante e vou para casa. Como é que funciona isso, Ivan? Bom, a cirurgia dura praticamente o dia todo, né? São cirurgias de 8 horas, 10 horas, depende um pouco da área total que terá que ser transplantada em cada paciente. Em geral, é uma cirurgia em que não necessita de internação, então o paciente chega pela manhã, opera e no final da tarde, no começo da noite, ele vai embora para casa. Em geral, se utiliza a sedação, então é uma cirurgia feita com sedação mais anestesia local. Então é sedação, ou seja, o anestesista coloca o paciente para dormir e no local da área que será tratada é feita uma anestesia por injeção, uma anestesia local naquele ponto, o que diminui o desconforto e principalmente faz com que o paciente, ao terminar a cirurgia, ele possa ser acordado da sedação e dali a algum tempo, alguns minutos, ir para sua casa para recuperação. Ótimo, impressionante. As técnicas estão cada vez menos invasivas, nós percebemos isso na medicina e melhorando os resultados. A pessoa pode perder o transplante, ela tem que cuidar bem do cabelo dela? Ela pode perder. Se você não cuidar bem da área que recebeu os implantes de cabelo, se você tiver qualquer movimento brusco naquela região, você pode perder todos os implantes ou uma grande parte desses implantes que foram colocados. Então, a cirurgia bem feita garante resultados bem naturais nos dias de hoje, mas o cuidado também seguinte de limpeza já no dia seguinte. Os primeiros 10 dias do pós-implante de cabelo são os mais importantes para garantir um resultado adequado. Eu tenho uma dúvida, é uma dúvida corriqueira, mas sempre eu me pergunto no transplante capilar. Eu acredito que ainda não vou precisar fazer transplante capilar, mas é uma questão. E o corte de cabelo, como é que fica? Tem que explicar bem para o cabeleireiro, né? Vamos supor, fez a área androgênica, como é que fica isso aí? Separa, a pessoa consegue identificar, o cabeleireiro você chega, a pessoa fez, o indivíduo fez, ele consegue, o cabeleireiro, identificar que tem área de transplante capilar ali e o que orienta? Olha, meu amigo, daqui para frente você não mexe em nada, vai para trás e acerta as pontas. É mais ou menos assim? Não. É o seguinte, quando você termina a cirurgia de transplante capilar, a maior parte desses fios implantados, eles acabam caindo depois da primeira semana, tá? Aí eles voltam a nascer após 3 meses, mais ou menos, eles começam a crescer novamente. E daí para frente, esses cabelos que crescerem são cabelos normais. São cabelos normais. Você vai cortar, você pode pintar, você pode fazer o que você quiser, não vai ter problema, né? Agora, com relação a se o cabeleireiro consegue perceber ou outras pessoas conseguem perceber, depende muito aí do cirurgião. Então, se você tem experiência naquilo que você faz, se você consegue atingir uma densidade capilar adequada, o que é a densidade? A densidade é a quantidade de cabelos próximos uns aos outros que garantam uma naturalidade de resultado, tá? As pessoas vão ter dificuldade de perceber que você fez alguma coisa ali. Se você faz um implante em que você não tem densidade, ou seja, os cabelos ficam muito longe uns dos outros, aí isso vai chamar a atenção. Uma outra coisa que garante qualidade ao resultado estético pós-cirúrgico é a confecção da chamada hairline, ou seja, a linha de frente do cabelo. Essa linha de frente ela tem que estar posicionada de uma maneira adequada para que você tenha um cabelo compatível com a sua idade. Certo. Ou seja, eu não posso pegar um homem de 40 anos
e deixá-lo totalmente sem entradas, como se ele fosse um adolescente de 13. Sim. Então, essa construção da hairline é o passo mais importante da programação da cirurgia de restauração capilar. Até porque deixar com naturalidade a pessoa. Exatamente. Então você não pode programar, apesar de muitas vezes você ter que perder um bom tempo explicando isso para o paciente. Porque ele pensa que se vai fazer um transplante de cabelo, ele não quer ficar com nada de entrada. Mas não é natural, por exemplo, pensando no homem adulto, que um homem de 40, 50 anos, ou 30 que seja, não tem entrada. Praticamente todos os homens têm entradas. Então, muitas vezes você faz o transplante e deixa uma entrada ainda. Claro que pequena, né? Mas vai deixar uma entrada nessa reconstrução. Então, é muito importante discutir com o cirurgião que vai te atender ou te programar o seu transplante capilar, a sua linha de frente, como você deseja, e ele tem a obrigação de te explicar o que seria o mais adequado esteticamente para você na sua idade, tá? E com o padrão de cabelo que você tem. Ótimo. Até para ter um aspecto de naturalidade. Sim. Voltando. Senão você fica estampado o seu procedimento em si na pessoa. Acho que a naturalidade é importante nisso. Nós estamos chegando no final, Dr. Evander. Nós vamos fazer nossas considerações finais. A TV NAIC agradece a sua presença. Você é um profissional gabaritado aqui de Bauru e região, que tem experiência no transplante capilar. É uma satisfação nossa, um grande amigo recebê-lo e poder deixar suas considerações finais. O TV NAIC agradece e pode deixar seus comentários no link embaixo, curtir. Por favor, a palavra final eu vou deixar com você, meu amigo. Eu que agradeço o convite. É um prazer vir aqui conversar um pouco com esse grande amigo que eu tenho aqui. E principalmente falar de um assunto que me agrada muito, que me interessa muito, que é o transplante capilar, que é uma coisa que a gente vem fazendo ao longo de alguns anos, vem procurando o aprimoramento, inclusive com a evolução das técnicas. Como eu falei, inicialmente era com corte, atualmente são microincisões que retiram os cabelos. E poder falar um pouco dessa experiência aqui, não só dos implantes de cabelo, mas também do tratamento das quedas de cabelo, das alopecias de uma maneira geral, que é um assunto muito interessante que daria aqui para conversarmos por horas aqui, mas é muito interessante. Então eu agradeço muito a oportunidade, Marcelo, de estar aqui com você na TV NAIC. Obrigado. A TV NAIC agradece. Obrigado pela presença.